respeita as autoridades. Em que contexto devemos seguir esse princípio? E eu quero já partir para a palavra direto. Vamos fechar o capítulo 22 de Atos, Atos 22, 30, até o capítulo 23, versos do 1 ao 5. Atos 22, verso 30, até o capítulo 23, versos do 1 ao 5. Procure aí na sua Bíblia, marque esse texto de preferência. Vou passar a leitura do mesmo. Assim diz o Senhor: no dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência, até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Amém, igreja? O bom de estudarmos a palavra de modo expositivo, versículo após versículo, capítulo após capítulo, é que nós não podemos escolher falar daquilo que apenas nos agrada, daquilo que nos é mais aprazível, mais palatável. Somos obrigados a tratar, quando estudamos a Bíblia expositivamente, sem forçação de barra, sem querer puxar brasa para a nossa sardinha, daquilo que a Bíblia nos manda falar, quer gostemos ou não, dentro do tempo de Deus para a sua igreja. E aqui estou eu novamente, falando de um tema que já tem me deixado exausto, mas que diante dos meus estudos sequenciais com a igreja, eu não posso me calar. Antes de entrar de cabeça nesse assunto, para que mais uma vez não paire nenhuma dúvida sobre a cabeça de ninguém aqui, pela milionésima vez, eu quero salientar para a igreja, para quem está em casa nos assistindo, que eu não sou partidário nem de direita nem de esquerda, sou apartidário. Tenho minhas críticas às duas ideologias políticas. Na verdade, para quem não sabe, um pouquinho de aula de história, essa ideia de esquerda e direita na política apareceu lá no período da Revolução Francesa. No final do século XVIII, lá por volta de 1789, 1790, quando começou a se adotar a seguinte ideia: os de esquerda são aqueles que não querem se adequar às estruturas formadas, são aqueles que não querem se amoldar aos padrões que já estão constituídos. Os de esquerda são os contestadores por excelência. Já os de direita são aqueles que dependem da estrutura para se manterem no poder. São aqueles que pensam que podem lutar pela harmonia social, familiar, graças às suas ideologias. São aqueles que preferem a manutenção do status quo político. Essa é a ideia geral, de esquerda e direita, que vem desde a época da Revolução Francesa, lá pelos ídolos do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX. Mas aí alguém vai poder dizer: oxe, pastor, para agradar os mineiros, uai, pastor, se você não é de esquerda, como acabou de dizer,
Por que é que vive falando mal de Bolsonaro? Ora, a resposta é a mais simples possível. Porque é ele que está no poder, falando e fazendo besteiras que muitas vezes são um prato cheio aos críticos de plantão. As pessoas têm memória curta, irmãos. Cansei de escrever artigos quando eu tinha Facebook contra o PT, contra Lula, contra Dilma Rousseff. Cansei de pregar uma série de questões contra aquela famigerada ideologia de gênero pela maneira errada que estava sendo tratada. Mas o povo só lembra do que é mais conveniente. O povo só lembra daquilo que lhe agrada mais. Vamos então para a Bíblia, para deixar de discussões inúteis, estéreis e vazias. Vamos analisar a Bíblia com mais calma no texto que acabamos de ler, para a gente poder chegar nessa parte final de Atos 22 e a parte inicial de Atos 23, nós temos que relembrar o contexto no qual essas palavras foram geradas. Lembremos-nos, enquanto visitava o templo de Jerusalém, a fim de cumprir um voto religioso, para mostrar aos judeus radicais que ele também, apesar de ser cristão, obedecia à lei de Moisés, Paulo acabou sendo descoberto e denunciado por um grupo fanático religioso vindo de fora. E ele foi acusado de ser alguém que estava causando transtornos em todo o judaísmo naquela época e no mundo antigo. E Paulo é retirado do templo à força. Você se lembra da história? As portas são trancadas para que o seu sangue não fosse derramado dentro do templo. E ele quase era linchado por uma multidão enfurecida. Mas graças à intervenção do comandante romano Cláudio Lisas, Paulo foi tirado das mãos dos seus opositores e levado para a Fortaleza Antônia, que ficava numa região acima do templo de Jerusalém. O comandante romano Cláudio Lísias, por não ser judeu, ele não conseguiu entender bem o porquê daquele tumulto, a razão daquele ódio contra Paulo. E sendo Paulo cidadão romano, como ele veio descobrir, ele não podia interrogar Paulo à força. Ele não podia açoitar Paulo, ele não podia castigar Paulo para tirar-lhe uma confissão. Querendo entender então o motivo que levou a toda aquela confusão, ele convoca o Sinédrio, para que Paulo pudesse se explicar diante do Sinédrio e ele, comandante romano, pudesse entender a questão envolvida naqueles problemas ali enfrentados. O que era o Sinédrio, irmãos? O Sinédrio era uma espécie de tribunal judaico da época de Jesus e da época dos apóstolos. Era o Sinédrio que tratava das questões mais importantes acerca da desobediência à lei de Moisés. Agora observe o seguinte, escute isso. Apesar do Sinédrio ser o alto tribunal judaico, para tratar daquilo que era referente à lei de Moisés, se ela havia sido obedecida ou desobedecida, se havia alguma heresia ou blasfêmia, o Sinédrio não tinha autoridade em si mesmo de condenar ninguém à morte. Perceba que quando Jesus é condenado à morte, ele foi condenado por Pôncio Pilatos, romano. Pôncio Pilatos apresentou a causa de Jesus ao povo, e o povo, influenciado pelas autoridades religiosas, clamou pelo sangue de Jesus. Não no sentido de salvação, mas no sentido de que ele fosse condenado. E Pôncio Pilatos decretou então a condenação de Jesus. Não foram os judeus, que isso fique bem claro, ok? Os judeus, na época do domínio romano, não podiam infligir a ninguém a pena de morte. Só o império poderia matar pessoas, mas volta e meia, os romanos faziam vista grossa, faziam de conta que não era com eles. Quando havia algum problema religioso, eles permitiam que os próprios judeus resolvessem as suas questões, matando aqueles que eles odiavam.
executando aqueles que agiam contra a lei que eles criam. E Cláudio Lísias, então, para entender melhor o que estava acontecendo, leva Paulo à presença do tribunal judaico, chamado Sinédrio. Assim que chega, Paulo alega a sua inocência. Vamos lá, Atos 23, versículo 1. Atos 23, versículo 1. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, ou seja, nos homens que estavam ali para julgá-lo informalmente, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência, até o dia de hoje. Quando ele fala isso, o que é que o sumo sacerdote Ananias faz? Julgando Paulo um tanto pretensioso, por ser um homem, em sua opinião, blasfemo, e ainda assim se dizer inocente, Ananias manda bater na boca de Paulo, dá uma bofetada na boca de Paulo. Vamos lá, versículo 2, Atos 23, versículo 2, vamos lá. Atos 23, versículo 2, olha o que diz. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Cá para nós, hein, irmãos? Um homem tomar um tapa na cara, um tapa na boca, qualquer coisa que envolva o rosto, é uma das coisas mais humilhantes e degradantes. É ou não é? Hein, Orley? Hein, Neto? Hein, Samuel? O rosto parece que é sagrado, né? Bata em qualquer parte, até naquele lugar proibido, mas não bata no rosto, porque se bateu no rosto, e Paulo ficou indignado. Paulo ficou indignado. A reação de Paulo, quero que você entenda isso, olha aqui para mim. A reação de Paulo àquela bofetada na boca, escute, é um exemplo, na sua essência, no seu âmago, sobre como devemos nos portar diante das autoridades constituídas, quando elas excedem o seu poder, agindo de forma injusta contra as ordens de Deus. Olha o que Paulo disse, vamos lá, versículo 3, Atos 23, versículo 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. E aí, parede branqueada, o que é isso? Isso é um insulto? O que é branco é limpo, não é? Parede branqueada, onde é que está o insulto nisso aí? Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Na verdade, Paulo, que conhecia as Escrituras muito melhor do que aquele sumo sacerdote, ele está evocando as palavras de um profeta do Velho Testamento. Vamos lá, Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Olha a palavra de Ezequiel, uma palavra de advertência às autoridades do seu tempo, autoridades hipócritas, autoridades fraudulentas, tanto no campo político quanto no campo religioso. Olha o que Ezequiel fala: porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, um muro que está prestes a cair, a desabar, passam-lhe o quê? Cal. O que Ezequiel queria transmitir com essa palavra aqui? E o que Paulo quis transmitir ao Sinédrio, em especial àquele sumo sacerdote? Paulo estava chamando o sumo sacerdote de hipócrita, parede branqueada,
como um muro que está prestes a cair, mas que é pintado de cal para poder disfarçar a sua decadência, o seu péssimo e terrível estado. De acordo com um grande historiador, Flávio Joséfo, o sumo sacerdote Ananias, que aqui mandou bater em Paulo, foi um dos homens mais corruptos e imorais do seu tempo, exercendo a sua função do sumo sacerdócio entre os anos 48 a 59 depois de Cristo. Ele roubava os sacerdotes mais pobres. A parte dos dízimos que eram entregues, que cabiam aos sacerdotes, ela era roubada daqueles que eram os mais miseráveis, daqueles que tinham menos condições de subsistência. Tudo isso para enriquecimento de si mesmo. Ele deixou muitos sacerdotes humildes na miséria. E por isso, ele foi assassinado brutalmente no ano 66 depois de Cristo, quando um grupo de judeus chamados zelotes ou revolucionários se levantaram contra o domínio do império e acusaram Ananias de estar ao lado do império romano e não do lado dos judeus. Ou seja, olha que interessante, cumpriu-se no ano 66 a profecia de Paulo ao anunciar que Deus feriria aquele homem. Deus te ferirá, parede branqueada. E ele foi assassinado de modo cruel e sanguinário, anos mais tarde, por judeus revoltosos contra o império. Nesse momento, então, quando Paulo diz isso, um puxa-saco de plantão, um bajulador do sinédrio diz: rapaz, como é que você se atreve a ofender, a insultar o sumo sacerdote de Deus, o representante de Deus na terra, aquele que foi enviado para liderar o povo religiosamente? Vamos lá, Atos 23, versículo 4. Vamos lá. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? A resposta de Paulo é alvo de muitas discussões e controvérsias ainda hoje. Vamos ver o que Paulo respondeu? Versículo 5. Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Ok, agora a gente começa a cair de cabeça aqui no assunto proposto. Há pelo menos 3 ideias, 3 teorias aceitas para tentar explicar essa resposta de Paulo. A primeira teoria é a ideia de que Paulo era meio cegueta, meio Mr. Magoo. Quem é que viu o desenho de Mr. Magoo? É do meu tempo, quem é que viu aqui? Os mais jovens nem sabem quem é, né? Que vergonha, né? Fala aí, você não viu não, Neto? Mr. Magoo? Nunca? Não acredito que não passava esse desenho lá em Gitaúna. Kelma viu, Gédia quer dar uma de novinho, quer dizer que não viu. Era um desenho engraçado de um velhinho careca, que não enxergava nada. E ele se metia nas maiores enrascadas, porque ele confundia alhos com bugalhos, focinho de porco com tomada. A verdade é essa. Quando puder, vá lá no YouTube e procure desenho do Mr. Magoo, e você vai rir de chorar. Pelo menos a geração do nosso tempo eu garanto que vai rir. Esses mais novos, é difícil rir com qualquer coisa, né, Lavínia? É difícil, essa geração mais jovem aí. Vamos lá então. Paulo não era cego, irmãos. Embora ele tivesse dificuldades para escrever já na reta final da sua caminhada apostólica, quando ele disse: vede com que grandes letras vos escrevo. E alguns atribuem isso ao fato de que ele tinha que escrever com letra grande, porque ele já não conseguia enxergar bem, mas é outra teoria. Então, como é que Paulo não conseguiu enxergar aquele homem
com vestes brancas à sua frente. É uma teoria que muitos descartam como válida. A segunda teoria de que Paulo tenha ofendido o sumo sacerdote sem ter tido a intenção, ela diz o seguinte, que o sumo sacerdote naquele momento, por não ser uma reunião oficial do Sinédrio, ele não estava com as suas vestimentas oficiais, estava com vestimentas normais, e por isso Paulo não pôde reconhecê-lo no meio do grupo. Deu então essa palavra dura, parede branqueada, Deus te ferirá. Então, porque Paulo não pôde reconhecer aquele homem, ele então o ofendeu, e Paulo não faria isso se soubesse que ele era uma autoridade no meio do povo. Mas também não é muito bem aceita essa teoria. Por quê? Irmãos, Paulo era um homem inteligente, Paulo chegou em Jerusalém antes, e claro que ele logo procurou saber quem era o sumo sacerdote, quem era o líder da religião judaica no seu tempo, naquele momento, em Jerusalém. E outra coisa, Paulo era conhecedor profundo do Sinédrio, ele era fariseu de fariseus, era homem zeloso quanto à lei. O sumo sacerdote não estaria naquele momento sentado em qualquer lugar, ele estaria no seu lugar de honra, no seu lugar de destaque, e Paulo sabia muito bem discernir isso. Então essa teoria de que Paulo não discerniu quem era o sumo sacerdote, porque não o conhecia, por ele estar em vestes comuns, é outra que não é muito bem aceita. Mas há uma terceira posição, e é com essa que eu fico, que é a mais benquista, é a mais provável pelos maiores teólogos que eu pesquisei, cerca de 5 comentários bíblicos e algumas anotações virtuais em sites especializados. Quando Paulo diz, me desculpe, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Na verdade, Paulo estava sendo irônico, sarcástico com o sumo sacerdote. É como se ele dissesse mais ou menos assim, ó, irmãos, perdoe-me, eu não queria imaginar que alguém que agisse de forma tão injusta e violenta, como o sumo sacerdote agiu agora comigo, sem que eu fosse julgado antes, eu nunca poderia adivinhar, diante de um gesto tão agressivo, que eu estava diante de um homem de Deus, que eu estava diante de uma autoridade religiosa respeitável. Me perdoem, eu não pude perceber isso. Pegou? Entenderam isso aí? Compreenderam bem a ideia? Aqui, queridos e queridas, nós precisamos entender algo claro. Olha para mim, você que está em casa, se liga nisso. Como crentes em Cristo, por mais que tenhamos textos bíblicos que nos exortem à obediência às autoridades, nós estamos desobrigados de respeitá-las quando elas promulgam leis, decretam ordens que contrariam os princípios fundamentais da palavra de Deus. Vamos lá? Atos capítulo 5, verso 29. Voltando para um texto que já foi bem estudado aqui. Atos capítulo 5, verso 29. Marca esse texto na sua Bíblia, por favor. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a quem, irmãos? Antes a quem, irmãos? Do que? Aos homens. Em que contexto Pedro falou isso? Quando ele foi proibido de pregar o evangelho, proibido pelo Sinédrio, o tribunal judaico, pelas autoridades religiosas. Nesse momento, mesmo diante de um decreto oficial, mesmo diante de uma palavra oficial, Pedro disse: eu vou obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. A nossa obediência primária é ao Senhor e não aos homens, quando a palavra é confrontada em seus princípios básicos, elementares e fundamentais.
O nosso compromisso primeiro, majoritário, é com os mandamentos de Deus e não com os mandamentos dos homens, quando estes tentam passar por cima dos mandamentos divinos. Tenham esses homens a autoridade que tiverem. E aí então eu quero terminar analisando com vocês um texto que é muito mal interpretado. E um texto que tem sido utilizado nesses últimos dias, sem sabedoria, para justificar uma obediência cega, quase uma adoração idolátrica às autoridades ou a determinadas autoridades desse tempo. Vamos lá? Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versos 1 ao 7. Romanos capítulo 13, versos 1 ao 7. Hein, pastor Jamildo? Quem conhece bem esse texto são os radicais, hein? Hein, Jéder? Os radicais, sabe do que eu estou falando aqui? Agora eu falei em códigos, falei em línguas. Romanos 13, do 1 ao 7. Posso ler, irmãos? Amém? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele o quê? Estabelecidas. Princípio básico aqui, soberania de Deus. Aconteça o que acontecer, seja o grupo que estiver no poder, direita ou esquerda, seja o homem que ocupar a maior cadeira da nação, ou até mesmo uma cadeira menor em nível municipal, a Bíblia diz que Deus, na sua soberania, permitiu que aquela pessoa esteja onde está. Claro isso, irmãos? Não há autoridade que não proceda de quem? De Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Amém? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse texto, atenção aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse texto. Toda a Bíblia, ela foi escrita dentro de um contexto. Ela foi escrita dentro de um tempo específico. E ela, em seus escritos, reflete os valores da sua época. Ela expõe aquilo que se cria, aquilo que se acreditava, a política que era majoritária, prevalecente. A Bíblia não foi um livro que surgiu do nada, ela surgiu fruto de um contexto histórico. Quando Paulo escreve sobre a submissão às autoridades, ele está escrevendo dentro de um contexto imperialista. O que era isso? Na época, Roma era um império que dominava todo o mundo antigo conhecido. E desrespeitar Roma equivalia a entrar numa rebelião que seria gerada a pena de morte.
E os cristãos que estavam ali, começando em seu estágio ainda embrionário, crescendo, ganhando espaço no mundo antigo, não poderiam se envolver em confusões políticas, pois certamente seriam exterminados pelo motivo errado, não por Jesus. Então Paulo escreve dentro de um momento em que o Estado ditava todas as regras, a partir de um homem que era personificado como Deus, César, o imperador. É o mesmo contexto de hoje, irmãos, que nós vivemos? Sim ou não? Nós vivemos hoje que regime? Democracia. Está lá na Constituição. De onde emana o poder da nação? Do povo. Os representantes políticos que estão lá, quem os colocou lá? O povo. Gostemos ou não, fomos nós quem os colocamos lá. Então é totalmente diferente aqui o contexto. Nós não vivemos uma política imperialista hoje. Temos direito à opinião, a colocar quem queremos colocar e a tirar quem quisermos tirar. Já vimos isso várias vezes. O impeachment de Collor, o impeachment de Dilma e outras coisas mais que já presenciamos. E o que é que a Bíblia fala, nos exorta em relação ao nosso dever para com as autoridades? Pegando esse texto de Romanos 13 e outros textos como a carta de Paulo a Timóteo, quando se fala sobre obediência às autoridades, a obediência se dá em 3 campos. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. A obediência às autoridades, a submissão às autoridades se dá em 3 campos básicos. Primeiro campo, pagarmos os impostos. Segundo campo, honrarmos as autoridades. Terceiro campo, orarmos por elas. Vamos dar um exemplo aqui, o que é honra? Honrar a autoridade não é sinônimo de você abanar a cabeça para qualquer coisa que ela fala. Honrar a autoridade não equivale a você concordar com cada decreto e lei que é emitida. Honrar a autoridade é fazer o que nós fazemos. Escute, há um decreto de que durante a semana, agora, os cultos só podem funcionar até 7:30 da noite. Não é até 8, é até 7:30 da noite, durante a semana. O que a gente vai fazer? A partir de quarta, não tem mais culto presencial, não tem mais. Vai ser só online. De 7:30 às 8:30, horário normal para quem está em casa. Mas gravação com a equipe aqui. Porque não tem como eu marcar um horário, 6:30 da tarde, que é um horário ilógico. Impossível das pessoas virem. Então, mesmo não concordando, mesmo achando que isso não tem nada a ver, eu vou honrar a autoridade. Ao contrário do que eu preguei aqui há pouco tempo atrás. Preguei não, me desabafei, não tem jeito. Eu não posso ser um patinho feio nessa história. Então vou concordar, vou obedecer neste sentido aí. Porque isso não vai ferir nenhum princípio fundamental da palavra. Não vai. Por quê? Vai ter culto. Só não vai ter culto presencial, mas vai ter culto. E cada um que está na sua casa vai poder participar e assistir e adorar em seu lar. Não foi quebrado nenhum princípio fundamental da palavra para que eu tenha que me rebelar contra isso. Então isso é honrar a autoridade. É saber que tem coisas que por mais que você discorde, você tem que obedecer, para não dar mau testemunho, ok? Mas irmãos, naquilo, escute, naquilo que extrapola, naquilo que vai além da autoridade das autoridades, eu não sou obrigado a obedecer. Não sou. Por exemplo, olha aqui para mim. Isso é interessante, hein? Por que é que os cristãos foram mortos no primeiro século da era cristã? Qual o motivo principal? Quem é que lembra aqui? Do que os cristãos eram acusados
no primeiro século da era cristã. Sabe qual era a acusação feita aos cristãos? Ateísmo. Você lembra disso, Anderson? Ateísmo. Como assim ateísmo? Eles criam em Jesus? Eles criam em Deus? Eles criam no Espírito Santo? Sim. Deus invisível, Deus imaterial, Deus que não era visto. E para os romanos, a sua crença só era validada, só tinha razão de existir se tivéssemos ídolos feitos pelas mãos humanas, ídolos que pudessem ser apalpados, tocados, contemplados. Como não se via nada no meio da igreja, os cristãos eram acusados de ateísmo. E mais, Júlio César, logo ele, né? Foi o primeiro a se autoproclamar como Deus. O imperador era Deus. E a partir de Júlio César, a adoração ao imperador começou a ser tornada numa espécie de mandamento obrigatório para todo o povo. E quando alguém se recusava a se ajoelhar diante do imperador César, ou a queimar incenso em honra dele, oferecer sacrifícios em prol dele, essa pessoa era chamada de ateia, desobediente aos padrões do império da época. E por isso os cristãos foram perseguidos. Eu me pergunto hoje, irmãos, vamos ser francos, irmãos, aqui eu tenho que falar. Estamos tratando, muitos de nós aqui, o nosso presidente como um Deus menor. Sim, é na prática isso que tem acontecido. Ninguém admite que ele erra, ninguém admite que ele fala bobagens. A pandemia está aí matando aos milhares, e a gente fica calado. E tudo que vem desse homem, a gente concorda cegamente. Eu fico pasmado quando eu olho os vídeos daqueles apoiadores lá no Palácio do Planalto, que ele vai bater papo furado com aquele povo. É cada idólatra que a gente vê lá, é cada besteira que a gente ouve da parte dos que se dizem crentes. Eu tenho nojo nesse momento de ouvir aquelas coisas. É uma vergonha para o Evangelho. Uma vergonha para o Evangelho. Então isso hoje, se tivesse uma lei desse tipo, de obrigatoriedade à adoração ao presidente, muitos irmãos se ajoelhariam e queimariam incenso em prol do presidente, porque não seguem ele de uma maneira bíblica, não são obedientes ao que a Bíblia diz, mas estão querendo seguir cegamente a um homem como você, falho como você. E aí eu acho mais bacana o seguinte, né? Como Lula fez besteira, né? Como Dilma falava e fazia besteira. Lula acabou de dizer uma grande porcaria esses dias agora aí também. Mas tu podia criticar, xingar e falar, ninguém dizia nada. Ninguém dizia nada. Ah, mas é autoridade, ninguém falava isso. Hoje estão buscando esse princípio para a gente poder não contestar. E eu repito aqui, eu tenho liberdade para falar isso. Não sou de direita nem de esquerda, eu sou livre nos meus pensamentos. E no dia que eu não puder expressá-los, e se você achar que a minha amizade com você, o meu pastoreio para com você, ele foi perdido por causa da minha posição política, é porque você nunca foi minha ovelha, meu irmão, minha irmã. Nunca foi, nunca foi. Outro contexto em que as autoridades devem ser desobedecidas: assuntos técnicos. Tem um problema na minha visão. Quem é que eu vou procurar? Um oftalmologista. Eu não sou bobo. Vou para o irmão Lorildo, vou para o irmão Davi, nossos médicos da igreja. Aí doutor Lorildo ou doutor Davi me recomendam um determinado colírio. Aí eu pego aquele colírio, levo para casa. Chego em casa, a minha amantíssima esposa, que não quer ficar viúva, mas quer preservar a minha saúde a todo custo, ela cisma de ler a bula do remédio, do colírio. Aliás, uma sugestão para você que toma os remédios mais loucos da vida: não leia a bula do remédio. Nunca leia a bula do remédio. Se você ler, você não vai tomar.
Não leia, meu irmão. Tome, o médico mandou, tome. Se percebeu que o negócio está ficando feio, procura outro médico. Mas não leia a bula. E aí, a minha esposa leu a bula, que ela gosta de fazer isso. Ela tem um pouquinho de hipocondria na veia dela, correndo no seu sangue. Herdou da mãe isso. Dona Mara, está me ouvindo? Foi a senhora que passou isso para ela, viu? E aí, ela diz assim: meu bem, você não vai tomar mais esse colírio, você não vai pingar mais nenhuma gotinha no seu olho, ele vai te matar, ele vai te deixar cego. O que eu vou dizer para minha esposa? Meu amor, eu te amo muito, eu te quero muito, mas você é formado em pedagogia e não em medicina. Quem é médico aqui é o doutor Lorildo, quem é médico aqui é o doutor Davi Jael, e eles têm autoridade para me prescrever o que passaram. Você não é autoridade nessa área. Aí chega o presidente, desde o princípio, e aqui eu estou fazendo uma crítica mesmo clara, desdenha da vacinação. Sabe o que acontece? Tem um monte de velhinho aí que não quer tomar vacina por causa de uma palavra infeliz do presidente. E agora, por não ter se preparado, como as demais nações se prepararam, porque, irmãos, é uma vergonha. Nós estamos tomando banho do Chile. Do Chile. O Chile é o quê? O Chile é aquela faixa estreita de terra. O Chile está liderando na América Latina a vacinação. Nós temos apenas 4,5% de pessoas vacinadas, porque não houve preparo prévio, não houve antecipação, tratou-se a coisa de qualquer jeito. Aí tem um monte de gente que por causa de uma palavra infeliz do presidente não quer vacinar. Ei, o presidente não é médico não, ele era militar, tá? Você vai morrer por causa de uma palavra infeliz do presidente, se você não quiser tomar vacina. Como aquele deputado morreu ontem, quem viu isso aí? Ele está com um projeto de lei tramitando no Congresso para decretar que a vacinação não pode ser obrigatória. Morreu de Covid-19 ontem. Que ironia, hein? Que ironia da vida. Então, amados, nesses casos específicos, nós não somos obrigados a obedecer às autoridades, não. Porque a lei da vida, ela precisa obedecer, primeiro, a palavra, e segundo, as questões técnicas envolvidas no conhecimento daqueles que são especializados em uma determinada área e que têm muito mais preferência, total preferência em relação àqueles que não sabem do que estão falando. Resumindo minha palavra então, para terminar aqui, são 10h15. Nossa, tem quase 50 pessoas assistindo o culto. Nunca vi tanta gente pela manhã assistindo o culto. Por que será? A obediência, ela não pode ser cega. A obediência não pode ser acrítica, irrefletida. Nosso padrão de obediência está diretamente ligado àquilo que contradiz ou não a palavra de Deus. E essa minha palavra vale, não é só para a sua obediência ao presidente, ao Supremo Tribunal Federal, aos governadores, aos prefeitos, é para o pastor, é para o marido, é para o pai, para aquele que obriga você a fazer alguma coisa que contraria os princípios elementares fundamentais da palavra. Qualquer autoridade se encaixa nisso que nós estamos colocando aqui nessa manhã. Então meu recado não foi contra Bolsonaro, não foi contra o governador da Bahia, não foi contra o STF, meu recado é de modo geral. O que é obedecer à autoridade? É honrar, pagar impostos e orar por elas, no caso das autoridades políticas. As autoridades de modo geral, devemos obediência, mas naquilo que não contraria a palavra de Deus. Quando eu trabalhava no Cais do Porto do Rio, meu primeiro emprego, 17 anos, estava terminando o curso técnico em eletrotécnica, sim, já falei aqui, né? Eu sou eletrotécnico. Eu tinha até CREA, viu, Leandro? Eu tinha até CREA. E mexendo com subestações de alta tensão. Você consegue crer num negócio desse, Géder?
Tu consegue olhar para mim e entender isso, Géder? 5.000 volts. Eu hoje mal troco uma lâmpada, meus irmãos. Eu hoje mal troco uma lâmpada, pastor Jamildo. E aí, lá tinha um engenheiro egípcio, Dr. Mondelli, veterano na empresa, aposentado já. Ele era uma espécie de consultor sênior. Aquele homem que ficava o dia todo sentado, só para dar a ordem final, o parecer final, quando havia alguma dúvida. Ele já ia para o trabalho porque não tinha o que fazer na vida. E ele fumava muito. E foi ele que me contratou na empresa. E um dia ele falou assim: Júlio, vem cá. Eu, um garoto começando a minha vida, aí ele vai até a minha bancada. Quando me chamou, eu não pude ir, porque estava fazendo simples, foi até a minha bancada e falou assim, me deu uma nota de, vamos dizer, equivalente hoje a R$20, e falou: vá para mim ali no quiosque, comprar 2 maços de cigarro. Me caiu mal. Se tem uma coisa, irmãos, que eu sempre tive dificuldade, foi com cigarro, porque eu cresci num ambiente de fumantes. Eu olhei para ele e falei: doutor, o senhor sabe da minha fé, não sabe? Sim, o que tem isso? Eu não concordo com o cigarro. O senhor é meu patrão, o senhor é meu chefe. Estou aqui por causa do senhor. Mas me perdoe, eu não posso ir lá comprar esse cigarro. Por que não? Porque eu sou contra o fumo e de alguma maneira eu vou estar contribuindo com o seu vício. Então eu prefiro ficar na minha aqui, mesmo que o senhor me mande embora. Aquele homem deu um murro na mesa. Pá, mas o que é isso, garoto? Eu tremi mais do que vara verde. Eu estou lhe dando uma ordem básica. Vá comprar 2 maços de cigarro para mim. Eu falei: senhor Mondelli, com todo o respeito que eu lhe tenho, eu não posso fazer isso. Ele ficou tão indignado que não disse nada. Me deu um gelo de uns 15 dias. Achei que ia ser mandado embora a qualquer momento. Não fui mandado embora. No último dia meu de trabalho, quando eu pedi demissão para ingressar no seminário teológico, apertei a mão dele e ele me falou assim: olha o que ele falou, irmãos. Você me ganhou naquele dia que você se manteve fiel às suas convicções. E não foi fazer aquilo que o seu livro, porque ele era muçulmano, egípcio, o seu livro não lhe permitia fazer. Onde eu quero chegar, irmãos? Olha aqui para mim. Quem nos honra em primeira e última instâncias é o Senhor. Seu compromisso não é com homens em primeiro e último lugar. Seu compromisso é com o Senhor. Não siga homens cegamente. Não adore a homens de modo irrefletido, idolátrico. Seu compromisso em primeiro lugar é com a autoridade divina que emana da palavra. Tudo que passar disso é secundário. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E qualquer ordem, mandado, que queira quebrar essa palavra, não é digna de aceitação da minha, da sua, da nossa parte. Amém, meus irmãos?